Oi, turma, do livro Quem Ama, Educa e Samitiba, o texto de hoje, telefone celular. Muito se tem escrito sobre o uso de celulares na infância, se os pais devem ou não devem dar o aparelho aos filhos, pois são as crianças que compram, muito menos, pois não são as crianças que compram e muito menos que pagam. Se dependesse apenas dos pais, eles dariam sempre. Mas é preciso que leve em conta uma questão fundamental. Sentir-se monitorado à distância é bom ou ruim para o filho? Independentemente do mal físico, deficiência auditiva, que talvez o celular provoque, há pesquisas em andamentos, a criança não vai usar o aparelho da mesma forma que o adulto. E qual é a intenção dos pais ao dá-lo? Por que razão o filho deve ter um celular? Se é só porque o filho pediu ou porque todo mundo tem, esses não são bons motivos. O telefone celular é uma facilidade que melhora a qualidade de vida. Se provoca mau humor, brigas, discussões e disputas domésticas, o celular está corroendo a família. Antes de decidir o que fazer, os pais devem observar dentre os telefonemas que o filho recebe em casa quais são essenciais. Ligar para saber se melhorou de saúde é uma condição esporádica, enquanto ligar para casa para que alguém leve o que ele esqueceu é um mau costume que precisa ser corrigido e não alimentado. Bater papo com amigos, jogar conversa fora ou passar trotes não é fazer bom uso do celular. Muitos pais têm dado aos filhos um celular com limite de gastos, o pré-pago. Mais interessante que saber quanto é observar com o que ele gastou. Não importa só o resultado, mas também o caminho percorrido. Quando acabar, ganha outro cartão? Em quanto tempo? Os pais têm de discutir e supervisionar o uso do aparelho. Se o filho vai viajar e os pais querem notícias, é bom que saibam que os adolescentes não atendem o celular, se estão fazendo o que não devem, nem contam o que fizeram por telefone. Então, assim, se os pais pensam que através do celular vão conseguir monitorar a criança, esquece. Não vai. A criança vai driblar. A criança vai mentir. E o celular ensina a mentir. O celular ensina porque aí fica mais perto dos amigos, os amigos também vão auxiliar nessa mentira, né? Então, o fato de ter celular, você não consegue monitorar seu filho. Você não consegue monitorar tudo que seu filho vai ver no celular. Então, a professora Patrícia não deixava entrar celular na sala de aula. Não deixava. Ah, mas é de uso pessoal, é porque a mãe trabalha, porque o pai trabalha, porque eles querem saber se o filho está dentro da escola, se está tudo bem. Na hora do recreio ele quer conversar com o filho. Lamento. Criança não entra na minha sala com celular. Qual era o método que o pai sabia se a criança estava dentro da escola, se estava tudo bem? Ligava para a escola. Aí, se ligar lá na secretaria, para a diretora, para a coordenadora e perguntar, o Joãozinho veio para a aula? A coordenadora vai pedir para uma funcionária ir lá na sala da professora e ver se o Joãozinho está na sala de aula. Ah, pai, o Joãozinho está na sala de aula. Ponto. Agora, o pai querer controlar se o Joãozinho foi para a escola, porque o Joãozinho está com o celular na mão, o Joãozinho pode estar na praia. Ele vai falar, pai, tô na escola, tô assistindo aula de história. E como é que o pai vai ter certeza? Através de vídeo chamada. Tá. Ah, mas aqui não tá pegando, pai. Tá sem sinal. O sinal aqui tá falhando. Tá fraco. Gente, desculpa. Criança consegue arrumar de vários tipos que vocês nem imaginam. Então, ter um celular para dizer que vai controlar o filho, esquece. Tenha um telefone fixo na sua casa, onde você vai ligar para saber se ele chegou da escola. Se ele atendeu o telefone na sua casa, é porque ele está na sua casa. Não é mais seguro do que um celular? Se ligar na escola e a professora falar que está na sala, não é mais seguro do que o Joãozinho falar se ele está na escola ou não? Então, celular na escola não combina. Celular dentro de casa tem que ter hora para usar. Você vai usar o celular para brincar, né? Então, já fez sua lição? Terminou? Deixa eu ver. Ah, a lição tá boa. Então tá bom, você pode fazer uma brincadeira aí no seu celular de 1 horinha. Vai. Começa agora e termina daqui a 1 hora e quero o celular aqui de volta. Enquanto estiver brincando essa 1 horinha, dá uma olhada que tipo de jogo que tá tendo ali. Que tipo de propaganda que ele tá vendo durante os jogos.
Esses dias um amigo meu tava com uma foto de uma mulher pelada no celular dele, na hora que ele foi me mostrar umas coisas que a gente estava conversando a respeito, aí ele foi virar assim a página, né, daquilo que a gente estava pesquisando lá, apareceu uma mulher pelada. Eu falei para ele, mas peraí, tu é casado, que história é essa de mulher pelada no teu celular? Ele falou, não, isso daqui é porque eu jogo não sei o que lá tal, e aí aparece essas propagandas no meio do jogo. Eu falei, meu Deus do céu. É, eu tô com uma propaganda, eu não sei se é das Casas Bahia, sei lá, é uma loja. Toda hora que eu tô escutando música, corta a música no meio e vem essa propaganda no meio. E é uma gritaria, é uma coisa de louco no meio dessa propaganda. Então a gente não sabe quando e nem como vai aparecer algo no celular. A gente não tem como prever se tudo que vai aparecer no celular é aquilo que a gente quer ver. Vai aparecer coisas que a gente não faz a menor ideia. Então, um celular na mão de uma criança é muito perigoso. Mas é muito mesmo. Não é pouco, não. Tem pedofilia, né? Teve um caso de uma menina que todos os dias ela entrava para jogar junto com outras crianças, supostamente outras crianças. E nesses jogos, eles sempre ficam, onde você mora? Né? Você estuda, você está em qual escola, qual é o teu horário? Eles ficam perguntando. E no meio do jogo, distraído, eles dão todas as respostas. E essa menina deu as respostas de onde ela morava, escola, horário, uniforme, tudo. E era um pedófilo que estava do outro lado. Só que, graças a Deus, o celular dela estava sendo rastreado pelo pai. E o pai era um policial. Aí o pai se fez passar por ela num jogo e conseguiu os dados do cara que estava do outro lado, que se dizia criança e era um pedófilo. E marcou um encontro. E nesse encontro o policial foi com a viatura e prendeu esse cara. Se o pai não tivesse ficado esperto diante do jogo que a menina brincava, ele tinha perdido a filha dele para um pedófilo. Então, o celular não é coisa de criança. O celular é um campo muito aberto e muito perigoso para a criança. Vocês não lembram dos nossos pais que deixavam a gente brincar e ficavam monitorando a gente na porta de casa? Ou colocava a gente para brincar no quintal e fechava os portões? E quando a gente chega da escola, o pai e a mãe não colocam a gente dentro de casa e vai fechando as portas? Porque pai e mãe é para proteger o filho. Aí você fecha as portas da sua casa, do seu portão, mas você abre a sua casa, a sua filha, a vida da sua filha, do seu filho, num celular, para pessoas completamente desconhecidas. Não é nem para o vizinho do lado, para o vizinho da frente, é para pessoas que você não sabe nem de onde são e nem quem são. Então nós não podemos ficar bobeando com o celular. Sala de aula, celular para estudar? Professor, eu vou levar o celular que é para eu poder fazer conta. É a calculadora. Uma que eu não gostava de usar calculadora. A criança tinha que fazer a conta do papel, na cabeça. Eu sou a antiga, pode falar. Não tem problema não. Mas pelo menos aquilo que a criança fazia era ela. Eu tinha certeza que era ela. Não era máquina nenhuma que estava fazendo. Nessa de falar que vai usar calculadora, que vai usar calendário, que vai usar a Google para fazer pesquisa. Esses dias mesmo eu estava lembrando com um rapaz, um Uber, eu e meus stories de Uber, né? A gente estava lembrando de quando a gente ia para Vergueiro, para o Centro Cultural da Vergueiro. A gente ia lá, chegava na parte da manhã e saía só no final da tarde. Tinha que fazer pesquisa de livros, de jornais, tinha que tirar xerox, pegava filas horrendas lá dentro para tirar xerox de páginas de livro para levar para casa, para estudar as páginas de livro, fazer resumo, para poder fazer um seminário, para poder expor aquilo que tinha entendido sobre o assunto. Hoje você coloca na Google, eu estou preparando uma palestra para sábado, eu estou tentando me preparar, né? É a primeira, estou muito nervosa ainda, estou insegura até, mas eu fazendo as pesquisas, conforme eu coloco o nome da palestra na Google, aparece vídeo de tudo que é tipo, aparece texto de tudo que é tipo. Eu não sei se isso ajuda ou até atrapalha, porque é tanto material que você fica perdido no meio do material, depois você fala, meu Deus, e agora, o que eu vou falar? É muita coisa.
E na Vergueiro, no Centro Cultural, as coisas não aconteciam dessa forma. A gente ia, tinha que ficar procurando o livro, procurando o tema. Então, a gente absorvia realmente a essência das coisas, né? Porque não era tanta informação assim. Hoje, com tanta informação, a gente se perde e acaba ficando meio emburrecido. E a criança, no meio de um monte de informação, vocês acham que ela fica como? Se o adulto fica assim, imagina a criança. Não, a criança é esperta, a criança aprende rápido, mas aprende muita coisa que não deveria. Principalmente o que não deveria. E os pais não estão controlando, os pais não estão perto, não estão orientando, e essa criança se perde. Tem criança de 10 anos marcando encontro para ir para fazer coisas que não deveria fazer. Uma criança de 10 anos. Porque ali já aprendeu tudo. Posição, quando, como deve se comportar. Gente, é muito complicado o celular na mão de criança. Então, não se deve. Na escola, deveria ter regra séria. Criança não deve entrar com celular na escola. E ponto. Mas já teve casos que os pais não concordam, que são extremistas, que acham que só tem direito, e já chegaram, inclusive, a processar diretor, professor, porque o filhinho dele não pôde entrar com celular na escola. Porque foi confiscado o celular dessa criança na secretaria até a hora da saída. Quando ele fosse embora, ele podia passar lá e pegar o celular dele. O pai processou a escola. Então, o que passa na cabeça de um pai desse? Me fala. Celular não é brinquedo, porque na escola tem o dia do brinquedo. Você pode levar uma boneca, um carrinho. Celular não é brinquedo. Celular é coisa muito séria. O professor está dando aula lá sobre uma coisa importante. O cara está com o celular embaixo da carteira, mostrando mulher pelada pro outro. Mostrando guerra, morte pro outro. Ou filmando a professora, ridicularizando a professora depois nesses TikTok, sei lá o que tem por aí, esses aplicativos. A professora fica sujeita à câmera do aluno e a gente não sabe qual é a intenção daquele aluno com a câmera em relação à professora. Então, tem tantos motivos para não ter celular na escola que vocês não fazem ideia. Celular não é para estar na escola. E ponto. Os pais não devem dar celular para a criança e, se der, ficar ali, do lado. Rastreia, dá uma olhada no histórico dessa criança. E elas vão aprender a apagar histórico também, se é que já não aprenderam. Porque tudo que é errado aprende rápido. Então, pela falta do controle, pela falta dessa supervisão dos pais no celular e pela falta de respeito na escola, o celular não tem que estar na mão de criança. Deixa crescer. Quando crescer, dá o celular, né? E o adolescente? Adolescente também não tem que ter celular na escola. Adolescente também tem que ser supervisionado dentro de casa. Mais até do que a criança. Então, mas eu não tenho tempo, mas o meu filho é responsável. Cuidado. Cuidado que eles aprontam. Eles sempre dão um jeitinho de aprontar. Tomem muito cuidado. Celular não é brinquedo. Celular não é coisa boa na mão de criança nem de adolescente. Tem que ficar de olho, sim. E a responsabilidade por qualquer crime virtual, sendo criança ou adolescente, cai na mão dos pais. Não se esqueçam disso. Se uma professora for ridicularizada na internet porque um aluno filmou ela de costas escrevendo na lousa, essa professora pode processar os pais, porque eles são responsáveis pela criança ou pelo adolescente. A mesma lei que alguns pais acham que tem pelo constrangimento da criança ficar sem o celular na escola, o professor tem, se ele for ridicularizado devido àquele celular. Ou se acontecer qualquer anormalidade na sala dele devido a um uso irregular de um celular na sala de aula. Então, processos tem para tudo que é lado. Para que inventar dor de cabeça, sabendo que eles não têm juízo suficiente para estar com o celular na mão? Então, vamos evitar, né, gente? Vamos evitar.